Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre um país aí que é gigantesco, uma nação muito relevante, não só em termos de política e economia aí da América Central, da América Latina, mas tem uma atuação aí em termos globais muitíssimo relevante. Então, vale muito a pena estudar e discutir sobre o México, e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Então, fiquem ligados, porque a aula de hoje está bastante interessante. Bom, informações aí relevantes a respeito do México que a gente realmente não pode deixar de começar um estudo a respeito desse país sem pontuar aqui algumas questões específicas. A primeira, é claro, a localização do México, né? A gente fala que o México está situado aí na América Central e que também faz parte da América Latina. E aí é curioso olhar para o mapa e pensar e olhar, olha, o México me parece que está no norte aí nesse mapa. E aí, pessoal, a divisão ela está para além do aspecto geográfico. O México ele é considerado América Latina, principalmente a América Central, porque o processo histórico que levou o México a ser o que ele é hoje, ele é muito mais semelhante aos países de cá, né? Os países que hoje são aí Guatemala, Honduras, Nicarágua, Belize, né? Esses países, eles têm processos aí muito mais similares à história do México do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o Canadá, que querendo ou não estão ali próximos também e conectados por terra ao México também, né? Mas então escolheu-se aí, por exemplo, por fatores, a gente está falando aí desses países que eu mencionei, né? Guatemala, Belize, esses países foram também colônias espanholas, assim como o México. Então, o México tem muito mais afinidades com esses países também de origem latina, né? Como o próprio México, do que com os Estados Unidos ou o Canadá, por exemplo. Então, por isso, o México é considerado como parte da América Latina e da América Central e não da América do Norte. Bom, comentando aqui brevemente, né, sobre o relevo do México, para a gente conseguir ter um panorama do que é o México, onde se localiza e quais são as condições físicas e naturais para que esse país exista hoje. Vamos dar uma pontuada aqui sobre o relevo, olha só. Tem aqui duas grandes cadeias de montanhas que acompanham o litoral. E aí são cadeias aqui que estão dos dois lados, aí são chamadas de Serras Madre, né? Tem a Serra Madre Ocidental, que fica deste lado, e a Oriental, que fica deste outro lado, tá bom? São cadeias montanhosas, aí com altitudes médias, aí na faixa de 1.500 metros, aí, que estão bem abaixo, por exemplo, das altitudes das Cordilheiras dos Andes, por exemplo. Então, a gente consegue ter aí, desde a aula passada, a gente estudou, né, os países andinos, a gente consegue ter esse comparativo e traçar mais ou menos aqui um cenário, né? Olha só, pessoal, que interessante. Vamos simplificar aqui, né? A gente tem então duas grandes serras, uma serra de cada lado, e essas serras se encontram em algum momento mais ao sul e acabam aí culminando e entrando em fusão, né? Elas acabam culminando numa formação rochosa sólida que é caracterizada então pela atividade vulcânica. A gente já conversou lá na aula da América Andina, né, dos países andinos, sobre a relação que os derramamentos de magma, que a atividade vulcânica tem sobre as formações montanhosas, né? E isso a gente pode dar uma desenvolvida também ainda nessa aula. Galera, o México possui também aí um riquíssimo patrimônio arqueológico, histórico, que acaba se tornando aí atrativo para que milhares de turistas de todo o mundo, de todas as partes do mundo,
queiram visitar o México todos os anos. Então a gente tem um exemplo aqui que eu acho assim sensacional. A gente tem nessa foto um sítio arqueológico deixado aí pelos maias, pela civilização maia. Só para a gente ter uma noção, galera, de quão preservado está esse sítio, a gente pode olhar aqui no nosso texto, olha só, que os maias viveram entre os séculos 4 e 9 antes de Cristo. Gente, é muito tempo atrás. E olha que nem a força do tempo conseguiu desfazer completamente essas construções. E a gente olhando aqui consegue ter uma noção de quão grandiosas deveriam ser essas cidades na época. As cidades para os maias representavam ali um pouco dos deuses, elas eram representações dos deuses na Terra, né? Então, além de promover os encontros ali movidos pela religião, as cidades também concentravam ali os centros de decisão política, tá? No Império Maia. O Império Maia acabou não criando tantos mecanismos de defesa, né? Eles não estavam tão preparados para ataques de outros grupos que disputassem os territórios e acabou perdendo e teve aí parte do seu território dominado por outros grupos, tá bom? Bom, pessoal, vamos pensar na imagem do slide anterior e tentar visualizar um cenário aqui. Numa cidade com aqueles padrões ali de construção no Império Maia, só vivia quem era membro da nobreza. Então, vivia ali a família real, viviam os sacerdotes, que eram responsáveis ali por dirigir os cultos e os trabalhos religiosos, e os chefes de estado, né, que eram quem cobravam os impostos, os chefes militares, enfim, era a galera que lucrava em cima da classe trabalhadora, né? Os menos favorecidos no Império Maia eram os trabalhadores do campo. Era quem trabalhava com o cultivo de arroz, de feijão, de milho, enfim. Era essa galera que arrecadava, trabalhava dinheiro, arrecadava dinheiro e colocava ali na mão dos chefes de estado, dos líderes ali do império, né? E de toda forma, pessoal, é muito interessante pensar que aquilo ali foi construído antes de Cristo, sem máquinas, sem recursos tecnológicos, e eles levantaram ali templos, palácios, cidades, escadarias que permaneceram ali com o passar dos séculos, e isso é muito interessante de se pensar, porque hoje a gente está bem condicionado a pensar ali com tecnologia. Se a gente pensa numa obra, na construção ali de um monumento, a gente está pensando ali em tratores e guindastes, caminhões chegando com mercadoria, né, com, com os materiais, né, aliás. Então é outro cenário e é muito legal pensar assim, porque assim como os egípcios, né, que construíram também séculos atrás monumentos absurdos, pirâmides, esfinges, a gente também tem os maias, né, que ali antes também de Cristo pintaram e bordaram, né, literalmente. Bom, pessoal, a respeito aí das condições climáticas e de vegetação do México, a gente consegue ver claramente que se trata de um país aí com contrastes muito grandes. A gente tem áreas de florestas, mas se a gente olhar mais ao norte ali, na região inclusive parte da região que faz fronteira com os Estados Unidos, a gente tem a ocorrência de desertos, de climas desérticos. Então, no mesmo país, você tem florestas tropicais e no mesmo país você tem ali desertos. Muito interessante. Pessoal, então, sempre que a gente vai estudar aí sobre um país especificamente, sobre um continente, sobre uma região específica, é interessante conhecer quem foi o povo que deu origem à população daquele lugar, né? No caso do México, aí tem majoritariamente a descendência aí de mestiços, né? São 60% da população de mestiços entre brancos e indígenas.
e aí tem 30% de ameríndios, né? 10% são compostos de brancos, negros e asiáticos. Então a maioria da população descende aí dessa mistura de brancos com indígenas. O México é atualmente aí o segundo país mais populoso da América Latina, ficando apenas atrás do Brasil. É importante observar que o México ele tem uma extensão territorial bem menor que a do Brasil, tem um território bem menor que o território brasileiro. Entretanto, a gente tem um destaque aí, por exemplo, para metrópoles como a Cidade do México. A Cidade do México tem mais de 9 milhões de habitantes. Se eu não me engano, a gente vai verificar isso no slide seguinte. Antes de mudar, né, de trocar de página, é importante a gente pensar também sobre os movimentos populacionais, né? Sobre como a população ela se comporta, se a população ela resolve migrar de uma cidade para outra, se estão saindo do México, se tem gente vindo de outros lugares do mundo para o México para viver no México. Bom, pessoal, no caso aqui, desde o início do século XXI, tem mais gente saindo, escolhendo deixar o México, deixar o país de origem para viver em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, que é o principal destino aí dos migrantes mexicanos, tá bom? E eles geralmente vão aí para Califórnia, para o Texas, que são lugares próximos, né, à fronteira com o México. Bom, pessoal, uma questão que é comum e própria aí das grandes metrópoles na América Latina diz respeito ao crescimento urbano, ao crescimento das cidades. Na medida em que as populações crescem e passam a viver cada vez mais aglomeradas no centro e nos centros das cidades, né, as populações mais pobres vão sendo empurradas para as áreas mais distantes, mas ao mesmo tempo elas têm que trabalhar no centro. Então você tem aí um crescimento que se dá sempre pelas beiradas, pelas margens, né? O crescimento das populações marginais. E essas populações acabam vivendo aí em desconforto, às vezes sem abastecimento de água potável, sem saneamento básico e vivendo aí num cotidiano que é cada vez mais difícil. A gente conhece essa realidade, ela acontece aqui no Brasil, nas capitais, e acontece também lá no México. A gente tem um exemplo dessa favela que fica na cidade do México, inclusive, que é conhecida como Cidade Perdida. Ela conta aí com a população de cerca de 4 milhões de habitantes vivendo aí em condições não tão ideais de vida. A partir ali da década de 1980, o México começa a sinalizar interesses em promover uma abertura econômica para o mercado internacional. Mas é só em 94, quando ele passa a integrar o NAFTA, junto aí com os Estados Unidos e Canadá, que o México vai assumir uma economia com moldes mais próximos daqueles que a gente conhece hoje, né? A gente vai discutir mais para frente, por exemplo, quais foram as implicações aí da entrada do México no NAFTA, né? Será que o NAFTA ele beneficia propriamente o México? Será que ele está favorecendo mais aos Estados Unidos e ao Canadá? A gente vai entrar um pouquinho nesses méritos mais para frente. Bom, pessoal, aspectos econômicos aí do México, né? Atualmente, cerca de 10% do produto nacional bruto do país vem da agricultura, enquanto 24% vem da indústria e 29% do setor de serviços, tá? A gente vai entrar mais para frente em alguns assuntos, mas só adiantando, há uns anos já o México veio, por exemplo, se consagrando como aí um grande fabricante e exportador aí de motores de carro, por exemplo, de carcaças de ônibus, de veículos grandes. Então a indústria realmente, ela depois ali da Segunda Guerra, ela passou por um desenvolvimento muito grande. Bom, galera, observações a respeito da atividade agrícola no país. Antes de tudo, a gente precisa reconhecer o seguinte, que
As características ali geográficas, né, do local, a gente está falando da geomorfologia do local, né, a gente está falando do relevo, a gente está falando do clima, a gente está falando da vegetação, das condições naturais. Em grande parte do país, a geografia não favorece a realização de atividade agrícola. Isso simplesmente porque no norte do país é uma região que não costuma chover tanto, então é preciso ali que ocorra a irrigação. Já no sul chove demais, é muita umidade, e aí isso demandaria saneamento, né, para as colheitas. E nas altitudes mais elevadas, né, nas regiões mais montanhosas, o clima já de montanha já é mais rigoroso e pode prejudicar então as atividades agrícolas. Agora na região central do país, que vai desde a cidade do México até Guadalajara, as terras já são mais férteis, né? Elas têm origem vulcânica e as chuvas são mais frequentes, então elas favorecem ali o cultivo mesmo. Então, as culturas, né, realizadas por lá são geralmente de café, cacau, algodão, cana-de-açúcar e até temperados, né, trigo, aveia, centeio, cevada. Então, a gente pode ver que são gêneros aí mais tropicais, né, que a gente encontra até aqui no Brasil mesmo, que são frequentes aqui no Brasil, devido ao clima, né? Devido às condições climáticas e geográficas, geológicas de solo, né? Pedológicas, enfim. Apenas 15% da superfície do país são cultivados. E aí, galera, quando a gente está falando aí sobre a agricultura, a gente tem que considerar também o consumo interno, né, de alimentos de um país. Olha que interessante. A base da alimentação de uma típica família mexicana é o milho, né? Diferentemente aqui do arroz com feijão brasileiro aqui, né? E aí o milho ele preenche aí cerca de 60% das terras cultivadas. Agora um aspecto interessante é que em muitas áreas aí do território mexicano custa caro produzir milho. E às vezes sai mais barato importar um milho que é produzido nos Estados Unidos, né, que está ali perto, e comercializar dentro do país. Os esforços e os custos são muito maiores às vezes, dependendo da área que a gente está falando, para se produzir milho. Agora, em contrapartida, o algodão, né, é o segundo produto de maior exportação do país, é o segundo produto que mais sai do país. Ele é mais cultivado no norte, nas áreas irrigadas, né? Que são ali quentes e que precisam ali de uma irrigação, porque o norte é uma região um pouco mais árida, semiárida, né? Já o café, ele é cultivado no sul e também figura entre os produtos mais exportados do país. Aí tem cultivo também de cana-de-açúcar, de trigo. É uma atividade relativamente bem diversificada se a gente for avaliar, por exemplo, os obstáculos que se tem, né, para as práticas aí de agricultura no país. Bom, pessoal, agora falando sobre aí os recursos minerais e energéticos do país, a gente pode destacar a exploração crescente aí das reservas de petróleo, de gás natural desde a década de 30, do final da década de 30, 1938. Eles têm lá no México uma estatal responsável aí pela exploração desses recursos naturais e que já conta aí com uma rede densa de gasodutos e oleodutos, tá? Já as reservas de carvão mineral, por exemplo, já são mais reduzidas e de difícil acesso, então elas não são aí amplamente exploradas, tá bom? O que acontece? Os recursos minerais também, eles têm uma disposição boa, mas as reservas que se encontram lá
ao norte do país, elas têm um acesso difícil, né? Geralmente, quando a gente está falando da exploração de minérios, a gente está falando da construção de minas, né, que são aí abaixo da terra. E quando a gente está falando da abundância de determinados minerais numa região montanhosa, a gente está dizendo aí, ou de altitudes elevadas, a gente está falando aí de desafios mesmo para a atividade de mineração. Então, acaba que esse obstáculo aí da altitude impede um pouco dessa prática, impede essa prática em certa medida, né? O país também já contou com reservas muito grandes de prata, né, que foram exploradas aí pelos espanhóis. Então, desde essa exploração assim extensiva, houve então aí um fim mesmo dos recursos. Então as reservas de prata são bem menores, mas ainda assim o país ainda conta com reservas de ouro, zinco, chumbo, cobre, antimônio, arsênio, enfim, diversos aí minérios que têm valor de mercado aí importantes ainda, valores importantes de mercado para a economia do México. Bom, pessoal, o México de algumas décadas para cá ele é considerado um dos pioneiros na América Latina no quesito aí industrialização. Houve aí, foi criado em 34, 1934 foi criado aí um banco de desenvolvimento para incentivar principalmente o crescimento aí da indústria. E aí, em certa medida, o país, aí, a indústria acabou se beneficiando dessas facilidades, né? E teve um crescimento aí considerável na indústria alimentícia, da indústria têxtil, da metalúrgica, automobilística, química e, é claro, do mercado do turismo. Aí tem destinos no México que são muito queridos, inclusive pelos brasileiros, como Cancún. Outra observação, pessoal, interessante, não sei se vocês se recordam que no começo da aula eu mencionei um acordo de cooperação comercial aí, entre Estados Unidos, Canadá e México. Vocês lembram? Pois bem, a partir desse acordo, né, o NAFTA, o que aconteceu? Os Estados Unidos, principalmente, começaram a se beneficiar da mão de obra barata que eles encontraram no México. Então eles pegavam, às vezes, o componente de uma mercadoria, os componentes de uma mercadoria, a matéria-prima, às vezes as peças de uma mercadoria, levavam, ao invés de montar nos Estados Unidos, que seria mais caro porque eles teriam que pagar a mão de obra em dólar, eles levam ainda para o México, porque aí é mais barato, né? A mão de obra é mais barata, eles vão pagar em peso, vão converter ali de dólar para peso e aí a produção vai ser mais barata. Então, essas empresas aí, essas companhias chamadas maquiladoras, né? Elas acabam se tornando aí bem recorrentes e predominam sobretudo nessa área de fronteira. Na fronteira do México com os Estados Unidos, elas são bem frequentes e ocorrem bastante. E a gente vê aí um sinal de que, por exemplo, acordos aí feitos entre Estados Unidos e México beneficiam principalmente aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá, eventualmente também, né? Bom, pessoal, esse slide aqui é importante principalmente para a realização aí dos exercícios, tá? No final da unidade. A gente tem aqui algumas informações a respeito da distribuição das indústrias no México, tá? Então a gente vai ter uma noção no final do slide do que é produzido pela indústria em cada parte do México, tá bom? Então na cidade do México ainda se tem o maior volume, né? Só para situar, vamos tentar enxergar a cidade do México como a cidade de São Paulo, tá? Uma cidade grande, cheia de indústrias e comércio, tá? E aí o que acontece? Ainda até hoje, ainda se tem aí grande parte da indústria ainda na cidade do México. Mas o governo tem atualmente incentivado as indústrias a saírem da cidade do México para irem para o interior do país,
porque é muito mais estratégico se livrar dos engarrafamentos, dos trânsitos, dos custos mais altos também de produção e de deslocamento que acontecem nas capitais, né, nas grandes cidades. Então isso tem acontecido. As indústrias têm saído da cidade do México e ido em direção ao interior. Já em Monterrey, as indústrias que se destacam são de mineração, metalúrgicas, siderúrgicas e também aí da produção de artigos aí de mecânica, de material elétrico, cerâmica, vidros e cimento. Já Guadalajara tem aí indústrias mais antigas de transformação de produtos alimentícios, né? Vão pegar o milho, vão fazer ali uma massa. Eles comem bastante taco, né? Que é a base de milho também. Indústria têxtil e materiais de construção. E Puebla também está sendo aí beneficiada pelas mudanças da indústria, né? A indústria têxtil que está indo mais para o interior. E aí estão saindo da capital e estão buscando locais aí mais afastados, localidades mais afastadas, tá bom? Pessoal, o maior parceiro comercial do México são os Estados Unidos. É com os Estados Unidos que o México faz aí mais da metade das suas importações e exportações. Então existe aí uma dependência muito grande, tanto de compra de mercadorias, que eles compram aí muito dos Estados Unidos, quanto de venda também. Então eles acabam dependendo dos interesses de compra dos Estados Unidos. Então uma aposta aí para tentar equilibrar um pouco e dar um pouco mais de autonomia econômica para o México é o petróleo. E aí o petróleo tem sido aí explorado mesmo como potencialidade. Então tem o governo mexicano, né, as empresas têm explorado aí as jazidas em Tabasco, em Chiapas, Veracruz, Campeche, e aí eles têm apostado bastante nisso para um crescimento da economia mexicana. E é isso, pessoal. Espero que vocês façam aí um bom exercício. Obrigado por acompanharem a aula aí. Obrigado pela companhia. E é isso. Espero vê-los na próxima aula. Obrigadão, pessoal.